Agora a gente vai falar de um outro princípio, que é um princípio que é muito parecido com o princípio da capacidade contributiva, que é o princípio da igualdade tributária. O princípio da igualdade tributária é o princípio da isonomia tributária, que está previsto no artigo 150, inciso 2 da Constituição. 150, inciso 2. Eu gosto de falar uma coisa, pessoal, eu não encontro isso em todos os livros não, mas me parece correto o que eu vou falar. Enquanto o princípio da capacidade contributiva está ligado ao princípio da isonomia material, ou princípio da igualdade material, que é aquele que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né, aquela ideia, o princípio da igualdade tributária está relacionado ao princípio da isonomia formal, ou da igualdade formal. Tratar todos de forma igual. Certo? Na nossa geração, já uma geração do século XXI, com muitos avanços jurídicos, a gente tende a achar que o princípio da igualdade formal é um princípio de segunda categoria. A gente sempre aprende direito constitucional que, poxa, o princípio da igualdade material é muito mais efetivo e muito melhor do que o princípio da igualdade formal, né? Muitas vezes tratar todo mundo igual é errado, né? A gente aprende um pouco isso, pelo menos eu aprendi quando estudei. O bom mesmo é o princípio da igualdade material, como eu aprendi quando fui aluno lá na década de 90 na UERJ. Só que isso não é muito verdadeiro, pessoal. O princípio da isonomia formal, ele tem uma função muito legal, tá? Você tratar as pessoas com igualdade, né, de forma igual, ele tem muita aplicação prática. Ele surge lá nas revoluções burguesas, né? Fala, todo mundo paga tributo, quer dizer, todo mundo tem que pagar tributo. O que o governante não tem que pagar tributo? Né? Poxa, se a burguesia paga tributo, por que os outros estados, né, que eles chamavam, né? Lembra o que é o terceiro estado, né? Que foi o panfleto lá do Abade Sieyès, né? Por que os outros segmentos estamentais não pagarão tributo? Bom, isso tem a ver com igualdade formal. Vamos todo mundo ser tributado de forma igual. Por que o rei pode matar e eu não posso matar? Por que ele não é punido quando ele mata e eu sou punido quando eu mato? Então a igualdade formal tem o seu papel. Esse artigo aqui, o 150, inciso 2, ele está preocupado com pessoas que realmente estão em situações iguais e revelam a mesma capacidade contributiva. Embora, eventualmente, o nome dos seus rendimentos seja diferente. Ou o nome do rendimento que ele recebe. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos supor, eu dou aula aqui na UF, certo? Eu sou um servidor público. E recebo uma coisa chamada vencimento ou remuneração. Tá? Vamos supor que eu receba R$5.000 por mês. Por exemplo, eu dei aula na Unilassalle, era professor de constitucional lá de TGE. Lá eu recebia R$5.000 por mês, mas o nome do que eu recebia era salário, porque eu era um empregado. Eu tinha um vínculo empregatício, era regido pela CLT, tinha subordinação jurídica, entre os outros elementos lá para você ser um empregado, certo? Lembra quais são? Para ser empregado, né? Habitualidade, né? Subordinação jurídica, tem que ser trabalho pessoal, tem mais um, tem? Oi? Não eventual, né? Então, eu tinha tudo isso lá no passado e recebia R$5.000 de salário. Vamos supor que eu desse aula no colégio militar e fosse um militar, professor militar. Eu receberia R$5.000 a título de soldo, tá?
para fazer o mesmo trabalho, dar aula, certo? Então, é justo, pessoal, tratar desigualmente pessoas que estão exatamente, revelar a mesma capacidade contributiva objetiva, né? R$5.000, só porque um recebe soldo, outro salário, outro remuneração ou vencimento. Não tem o menor sentido isso, certo? O princípio da isonomia formal, ele diz assim, olha, pessoas que estão em situações iguais, elas devem ser tributadas de forma igual, não pode ter discriminação. E aí, esse princípio é um princípio absoluto? Não, esse princípio não é um princípio absoluto, como nenhum princípio constitucional. Ele deve ser ponderado com outros princípios. Então, por exemplo, vamos supor que eu compre um carro, seja professor, eu sou professor e vou comprar o meu carro de R$70.000. Vou comprar um carro, R$70.000. Eu tenho um amigo que é professor que nem eu, recebe a mesma remuneração que eu, só que ele é uma pessoa com deficiência. Ele vai comprar um carro de R$70.000. Ele pode, eventualmente, ser, essa compra, ela pode ser tributada de forma diferente quando existe um motivo de interesse público ou um motivo de razoabilidade que justifique a discriminação. É possível a concessão das isenções ou dos benefícios fiscais que acabam por tratar desigualmente pessoas que estão em situação igual, do ponto de vista econômico, digamos assim. Entendeu? Então pode sim, essa pessoa pode ter uma tributação, o IPI, por exemplo, sobre o carro adaptado é menor. Tá? E assim muitos outros exemplos. Por exemplo, vamos supor que Maria Clara faça uma microempresa. Ela é MEI, é uma microempresa de ensino, tá? E vai lá e dá aula preparatória para concursos públicos. E já Ananias e Aline têm o AA Concursos, que é uma limitada que tem um faturamento normalmente muito alto e não é classificada como microempresa. Maria Clara Concursos é microempresa, AA Concursos não é microempresa. Bom, por uma circunstância eventual, ela no ano de 2023 teve R$800.000 de faturamento. AA Concursos, que normalmente fatura 5 milhões, 6 milhões, teve R$800.000 de faturamento naquele ano. Ou seja, tanto AA Concursos quanto Maria Clara Concursos revelaram exatamente a mesma capacidade contributiva. Estão em situações iguais em termos de faturamento. A Constituição permite que haja um tratamento desigual nesse caso? A Constituição tem uma série de normas prevendo tratamento simplificado e benéfico para as microempresas, porque ela percebe que o microempreendedor, ele é um motor da economia, ele tem uma função importante para geração de riqueza, Então, por conta disso, ela permite essa discriminação. Então, quando existe um motivo de interesse público e existe razoabilidade na discriminação, essas isenções, elas são compatíveis com o princípio da isonomia tributária. Tudo bem? Só que, às vezes, não existe interesse público e não existe razoabilidade. Muitas vezes, inclusive, são concedidas isenções, benefícios fiscais, sem qualquer razoabilidade ou interesse público. Essas isenções, elas violam 150, inciso 2. Beleza? Tem até um nome curioso, pessoal, que é o nome técnico, que a gente encontra em vários livros, principalmente nos livros do professor Ricardo Lobo Torres. Quando tem uma isenção, um benefício fiscal que gere essa violação ao artigo 152, porque não é amparado no interesse público ou na razoabilidade,
Isso tem um nome técnico que é discriminação odiosa. É um nome bem forte, né? Discriminação odiosa. É o nome que se dá tecnicamente para os benefícios que são concedidos sem amparo no interesse público ou na razoabilidade, em violação ao artigo 150, inciso 2 da Constituição. Discriminação odiosa. Tudo bem? Eu vou ler o artigo 150, inciso 2, para que vocês conheçam a redação dele. 150, inciso 2. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Entenderam? É proibido que haja qualquer discriminação, tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. Ele continua, dá alguns exemplos, né? Sendo proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional e da denominação jurídica dos rendimentos. Aquele exemplo que eu dei, salário, soldo, né? Remuneração, vencimento. Tudo bem? Essa é a ideia do 150, inciso 2. Bom, vamos falar de um outro princípio agora. Antes, rapidinho, esse princípio da isonomia tributária, ele está mais relacionado à segurança jurídica fiscal ou à justiça fiscal? Justiça fiscal também. Por quê? Porque é a mesma coisa, dar a cada um que é seu, né? É procurar uma justiça. Poxa, você ser discriminado estando em situação igual, viola a justiça fiscal. É claro, gente, isso tudo é interligado, né? Não é estanque, não. Então, é claro que para você ter uma segurança jurídica também, é necessário que haja uma sociedade que seja igualitária, certo? Mas, principalmente, o que se busca é uma justiça. É muita injustiça, pensa bem. Você está igualzinho eu e o Barragan, que é um professor de tributário lá no La Salle, está fazendo a mesma coisa. Pô. Só porque eu sou servidor público, ele é empregado da Unilassalle, a gente vai receber viola a nossa noção de justiça.